Olá! No quarto e último capítulo, você encontrará alguns temas típicos da sociologia e, a partir do contato com eles, você deverá conseguir se posicionar diante desses temas com embasamento técnico-teórico. Se a sociologia, como afirma Nisbet, é uma ciência da crise, no mundo contemporâneo são inúmeros os fenômenos que permitem um olhar sociológico. O primeiro tema presente no quarto capítulo é pobreza, e nesse tópico será discutido o significado do termo. Se de um lado temos pobreza compreendida enquanto insuficiência de renda, por outro, ela pode ser interpretada como ausência de cidadania. Tendo clara essa distinção, é discutida sua origem a partir de duas perspectivas. De um lado, os que acreditam que nunca houve uma sociedade igualitária, e do outro, a crença de que a desigualdade social surge com o surgimento e concretização do modo de produção capitalista. Independente da origem, o fato é que este fenômeno incomoda e constrange como nunca nos dias atuais, o que explica ser tão discutido, sobretudo, as formas de superação dessa problemática. As divergências podem ser agrupadas em três grandes categorias. Existem aqueles que afirmam que, inevitavelmente, haverão pobres e ricos, visto que sempre haverão pessoas mais e menos esforçadas. Neste caso, a desigualdade é considerada algo natural, por isso ineliminável. Outra corrente de pensamento defende que caberia ao Estado eliminar os focos de pobreza, se utilizando das políticas sociais para tal. Uma última possibilidade de análise prevê a pobreza como um problema estrutural do modo de produção capitalista. Logo, a única forma de superá-la é através da construção de um novo modelo de sociedade. Busque relacionar essas estratégias de superação da pobreza com as ideologias políticas presentes no capítulo 3. O segundo tema apresentado no caderno de estudos é criminalidade e violência. A maioria dos estudos sobre violência, em especial sobre violência criminal, concentra o seu foco no indivíduo. Por um viés sociológico, esta acaba sendo vinculada a fatores ambientais, deslocando o enfoque do indivíduo para as condições sociais a que estão submetidos. O crime, por exemplo, a partir desta leitura, pode inclusive ser compreendido enquanto uma patologia social. Se de um lado temos a patologia pessoal, podendo esta ser explicada a partir das características do sujeito, por outro lado, teríamos a patologia social enquanto resultado de transformações ou características da sociedade a que estamos inseridos. Desta forma, embora possamos dizer que a violência sempre se fez presente, tal como compreendida hoje, está bastante arraigada ao homem moderno. Desta forma, sua nova face é um fenômeno típico da sociedade atual, está diretamente relacionada ao modo de ser do homem contemporâneo. Se antes tínhamos a violência como uma defesa para a sobrevivência, hoje ela se delineia diferentemente e se torna a maneira pelo qual o homem passa a organizar sua vida em comum com outros homens. Um dos temas mais em voga atualmente é o da problemática ambiental, e é a partir dela que surge a sociologia ambiental, definida como estudo da interação entre meio ambiente e sociedade, envolvendo tanto os efeitos da sociedade sobre o ambiente, quanto os efeitos do ambiente sobre a sociedade. Em um período mais recente, a problemática ambiental passa a estar em foco muito em razão do desenvolvimento acelerado e das enormes transformações socioeconômicas e culturais que vem ocorrendo nas últimas décadas. Se sempre houveram agressões humanas ao meio ambiente, sem sombra de dúvida, o grau que elas atingiram no período recente é inusitado. O que fica claro diante disso é o olhar preocupado que se tem diante da modernidade que, ao priorizar o desenvolvimento econômico, acabou não contabilizando os reflexos associados. A partir dessa preocupação surge o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é compreendido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Implícito ao conceito de sustentabilidade está, portanto, a ideia de que seja possível formularmos modelos sociais mais adequados em relação ao manejo do meio ambiente. No entanto, não há consenso em relação a isso. Alguns autores falam que a noção de desenvolvimento sustentável não passa de um mito, por os custos sociais serem inerentes ao processo produtivo capitalista. Os efeitos colaterais do desenvolvimento fazem parte da própria essência do capitalismo. Diante desse impasse, procure a partir da leitura deste tópico refletir sobre a seguinte questão: pode a organização social humana contemporânea ser sustentável? Chegamos ao último tema do quarto capítulo, globalização. Buscando definir o que seria globalização, poderíamos afirmar que atualmente vivemos em uma imensa aldeia, chamados por muitos de aldeia global. Com o avanço tecnológico, principalmente ligado às novas tecnologias de comunicação, as distâncias foram eliminadas.
A globalização é a tendência crescente de unificação de todos os povos e países da Terra, tornando-os cada vez mais interdependentes, tanto em termos econômicos quanto socioculturais. Embora sejam inúmeros os reflexos associados, a globalização é mais evidente ao nível cultural e econômico. Nesse sentido, o texto buscará compreender o significado das chamadas globalização econômica e cultural, seus benefícios e malefícios. Muito resumidamente, globalização econômica pode ser definida como o surgimento do mercado global. Os países vendem e compram de todos os países, bem como os produtos não têm mais nacionalidade definida. Já em relação à globalização cultural, a tendência é, independente do lugar do mundo que vivemos, nos alimentarmos de forma semelhante, assistirmos programas semelhantes, nos vestirmos e utilizarmos linguagens semelhantes. Busque no caderno de estudos estabelecer um comparativo entre ganhos e perdas com esse processo. Fica evidente neste último capítulo que os inúmeros impasses e as crises presenciadas atualmente em diversos setores demandam um olhar da sociologia. Nesse sentido, é notório que a sociologia pode ser um instrumento para conseguirmos compreender inúmeros fenômenos que se fazem presentes na realidade social. Sem a presunção de ser um material que traga todas as respostas, a intenção é, sobretudo, suscitar perguntas. Espero que você se inquiete diante das variadas questões apresentadas ao longo do caderno e esteja ansioso para desvendá-las. Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão, e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão.